Imagine uma casa silenciosa, onde os olhares se evitam e as palavras se tornam pesadas. Esse vazio não é apenas emocional, é espiritual. Muitas famílias vivem esse cenário sem perceber que existe uma saída além da lógica humana. A verdade é que, por trás de cada porta fechada e de cada coração ferido, há um Deus que deseja intervir de maneira sobrenatural. Você já sentiu que sua família precisa de algo maior do que conselhos ou esforços humanos? Talvez você tenha tentado resolver sozinho, mas o peso continua. Hoje eu quero que você ouça com atenção. Existe uma intervenção divina, capaz de curar feridas, restaurar relacionamentos e devolver a paz que parecia perdida. E neste vídeo, vamos trilhar juntos o caminho até essa intervenção. Segure-se firme porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a história da sua casa. Não se trata de teoria, mas de uma experiência real de fé e esperança. Apresentação inspiradora. Quando falamos sobre intervenção divina, não estamos tratando de um conceito distante ou de uma ideia abstrata. Estamos falando de algo vivo, real e acessível. Muitas vezes, as pessoas carregam a sensação de que Deus está distante, ocupado demais com os grandes problemas do mundo para se importar com as dores particulares de uma família. Mas a verdade é outra. Desde o princípio, o coração de Deus se volta para o lar. Foi no ambiente da família que Ele escolheu plantar amor, segurança e propósito. É no lar que aprendemos a confiar, a compartilhar, a perdoar e a crescer. E justamente por isso o inimigo tenta enfraquecer as famílias, porque ele sabe que uma casa ferida gera corações feridos, e corações feridos geram gerações marcadas pela falta de esperança. O propósito deste encontro é guiar você em direção a uma experiência transformadora. Não se trata apenas de assistir a mais um vídeo ou de ouvir palavras bonitas, mas de entrar em um ambiente de fé que pode abrir portas espirituais na sua vida. Ao longo dessa mensagem, você será conduzido a entender como a palavra de Deus ilumina caminhos em meio à escuridão e como a oração abre espaço para o impossível se tornar realidade. Eu quero que você encare cada minuto deste conteúdo como uma oportunidade de se alinhar ao mover de Deus. Não é por acaso que você está aqui agora. Pode ser que tenha encontrado este vídeo em um momento de busca, talvez em uma noite de inquietação, ou em meio a uma rotina pesada que parece não dar espaço para respirar. Isso não é coincidência, é propósito. Aqui vamos trilhar um caminho que une reflexão, Bíblia e oração. Vamos falar sobre dores que talvez você esconda até de si mesmo, mas que Deus conhece profundamente. E vamos apresentar essas dores diante dele, acreditando que ele é fiel para responder. Este é um tempo de preparação. É como quando você decide limpar um terreno para plantar algo novo. Primeiro, você remove pedras, raízes secas, sujeiras acumuladas. Depois abre espaço para a semente. Essa introdução é justamente esse processo de limpeza. Ela prepara sua mente e seu coração para que a semente da palavra e da oração seja plantada com força. Talvez você se pergunte, será que uma oração pode realmente restaurar uma família quebrada? Será que uma palavra pode transformar anos de conflitos, de mágoas, de distanciamento? A resposta é sim, porque não é a nossa força que produz a mudança. É a presença de Deus que invade, cura e renova. Ele não precisa de muito tempo para agir, não precisa de explicações longas para entender o que se passa na sua casa. Um simples clamor genuíno pode mover céus e terra. Por isso quero que você se prepare para receber mais do que palavras. Quero que você se abra para sentir a atmosfera mudar ao seu redor enquanto caminhamos juntos por este conteúdo. Você será levado a enxergar sua família sob uma nova perspectiva. Em vez de enxergar apenas os problemas, começará a ver possibilidades. Em vez de olhar apenas para as falhas, começará a identificar sinais de restauração. Em vez de acreditar que está sozinho, perceberá que há um exército celestial lutando ao seu lado. Este vídeo foi pensado para que cada parte dele o mantenha conectado, não apenas pela curiosidade, mas pela convicção de que existe algo preparado por Deus para você. A cada capítulo, você receberá chaves espirituais. Algumas delas virão na forma de reflexões, outras virão como versículos bíblicos que irão saltar em seu coração. Haverá momentos de oração em que você será convidado a fechar os olhos e realmente entregar sua família nas mãos do Senhor. Haverá momentos de declarações de fé que você poderá repetir em voz alta.
estabelecendo no mundo espiritual aquilo que deseja ver na prática. Então, receba esta apresentação como um convite, não apenas para assistir, mas para participar. Este é um encontro que exige envolvimento, porque quanto mais você se abrir, mais profundamente será tocado. Se até agora você sentiu que sua fé estava pequena, deixe-me dizer, a fé não precisa ser grande para ser poderosa. Jesus mesmo disse que basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda, porque não é o tamanho da fé que importa, mas a grandeza do Deus em quem depositamos essa fé. Prepare-se, porque a partir daqui cada palavra, cada oração e cada reflexão o conduzirá mais perto do coração de Deus. Não desligue, não desvie sua atenção. Fique até o fim, porque há algo reservado especialmente para você e para sua família. Este é apenas o começo de um caminho que pode marcar sua história para sempre. O desafio das famílias hoje. A família, que deveria ser o lugar mais seguro e acolhedor, muitas vezes se torna o espaço onde as maiores dores são vividas. Olhe ao redor e perceba quantas casas hoje estão marcadas por brigas constantes, por silêncios que ferem mais do que palavras duras, por pais e filhos que moram juntos, mas vivem como estranhos. O que deveria ser abrigo acaba se transformando em território de batalha. Esse é um dos maiores desafios da atualidade. Famílias quebradas, que apesar de morarem sob o mesmo teto, não compartilham mais da mesma fé, do mesmo amor e da mesma esperança. Vivemos em um tempo em que a correria do dia a dia rouba a presença, em que as preocupações financeiras sufocam os momentos de alegria, em que as pressões externas entram pela porta de casa e minam o ambiente interno. Quantas vezes as pessoas chegam do trabalho carregadas de tensões e despejam no lar aquilo que não conseguiram resolver fora? Quantas vezes os filhos buscam atenção, mas encontram pais cansados demais para ouvir? Esses são sintomas de uma realidade dura, que mostra como a estrutura familiar tem sido alvo de desgastes profundos. E não é apenas a falta de tempo ou de diálogo que machuca. Doenças emocionais como ansiedade, depressão e desesperança entram sorrateiras e enfraquecem vínculos que antes eram fortes. A falta de perdão se acumula como paredes invisíveis que dividem pessoas que, no fundo, ainda se amam, mas não conseguem demonstrar. A traição, a violência verbal e até a indiferença corroem a base que sustenta o lar. Tudo isso gera um ciclo de dor, em que cada um busca se proteger, mas termina afastando-se ainda mais. Mas a Bíblia nos alerta que nada disso é apenas obra do acaso. Existe uma luta espiritual em andamento, e o inimigo sabe que, se conseguir atingir a família, ele enfraquece a fé, destrói sonhos e rouba o futuro de gerações. É por isso que tantos lares sofrem ataques constantes. O adversário não precisa de muito para minar a confiança. Basta plantar pequenas sementes de desconfiança, mágoa e orgulho. Com o tempo, essas sementes se tornam barreiras intransponíveis. Ainda assim, em meio a esse cenário difícil, há uma boa notícia. Deus continua sendo especialista em transformar caos em testemunho. Ele já restaurou famílias na Bíblia. Ele já restaurou famílias que você talvez conheça, e Ele pode restaurar a sua também. O que hoje parece um beco sem saída pode se tornar o palco para um milagre. O que hoje é motivo de lágrimas pode se tornar amanhã motivo de gratidão. É justamente quando as forças humanas falham que a intervenção divina se torna visível. Se você sente que sua família vive esses desafios, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam batalhas semelhantes. A diferença é que alguns escolhem entregar seus lares nas mãos de Deus e descobrem que a presença dele é suficiente para curar feridas antigas, reconstruir relacionamentos e abrir novos caminhos. Você não precisa aceitar que esse quadro seja definitivo. O poder da oração e da fé pode reverter situações que pareciam irreversíveis. Esse capítulo existe para trazer clareza. Reconhecer os desafios é o primeiro passo para vencê-los. Se você identifica no seu lar a falta de diálogo, de perdão ou de paz, não veja isso como uma condenação, mas como uma oportunidade. Por quê? Aquilo que é revelado pode ser curado. Ao longo desta jornada, vamos apresentar não apenas as dores, mas as respostas que Deus tem para cada uma delas. Prepare-se, porque a partir daqui não olharemos apenas para as feridas, mas para o bálsamo que o Senhor derrama sobre elas.
abrindo o coração para Deus. Quando pensamos em um coração fechado, logo imaginamos uma porta trancada por dentro, pesada e difícil de mover. Assim é a alma de muitos hoje, presa em correntes invisíveis de mágoa, ressentimento e medo. Lares inteiros vivem nessa atmosfera sem perceber, acostumando-se a conviver com silêncios que gritam e com distâncias que separam. No entanto, há um segredo revelado na palavra. Quando abrimos o coração para Deus, mesmo o espaço mais duro pode se tornar terreno fértil para a cura e restauração. Abrir o coração não significa negar a dor ou varrer os problemas para debaixo do tapete. Significa admitir nossa fragilidade, reconhecer que os nossos esforços não foram suficientes e confessar que precisamos da intervenção divina. A Bíblia declara que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse ato de humildade é como uma chave espiritual. Quando alguém se curva diante de Deus, algo se move no invisível e as correntes começam a se romper. Pense em um solo seco e rachado. A chuva cai, mas se o terreno permanece endurecido, a água não penetra. Porém, quando a terra se abre, a água encontra caminho, rega, nutre e gera vida. Assim também é o coração humano. Enquanto fechado, nenhuma transformação acontece. Mas quando se abre, a presença do Espírito Santo encontra espaço para agir. Muitas vezes não falta fé, falta rendição. Não é essa ausência de esperança, mas a resistência em entregar o controle. Quantos lares permanecem feridos porque alguém insiste em manter a última palavra, em guardar rancor, em se agarrar ao orgulho. Esse orgulho se transforma em muro, e esse muro impede que a restauração chegue. Abrir o coração é derrubar essa barreira e dizer: Senhor, eu não sei resolver, mas entrego em tuas mãos. Entra no meu lar e faz o que só tu podes fazer. Essa entrega simples tem poder extraordinário porque reconhece a soberania de Deus. É justamente nesse espaço de rendição que o sobrenatural invade o natural. Enquanto lutamos com nossas próprias armas, a batalha parece impossível. Mas quando convidamos Deus a lutar por nós, Ele traz recursos inimagináveis. Paz que excede entendimento, sabedoria em momentos críticos, amor suficiente para perdoar, onde parecia não haver perdão. O coração aberto é o altar onde a graça desce e a intervenção acontece. Talvez você se pergunte como abrir o coração de forma prática. Comece sendo sincero. Fale com Deus sem máscaras, como quem conversa com um amigo próximo. Conte suas dores, confesse seus erros, exponha seus medos. Deus não espera discursos bem elaborados, mas autenticidade. Ele conhece cada detalhe, mas deseja ouvir a sua voz, porque a confissão abre espaço para a transformação. O coração aberto é o primeiro passo da restauração. A partir dele, cada ensinamento, cada oração e cada promessa terá efeito multiplicado porque o terreno já estará pronto. Se você deseja ver sua família restaurada, não endureça mais, não adie. O Senhor está à porta e basta abrir para que Ele entre e faça nova todas as coisas. Este pode ser o momento que mudará o rumo da sua casa. História ou testemunho breve. Era uma noite em que o peso do silêncio parecia dominar cada cômodo da casa. O pai e a mãe mal trocavam palavras. Os filhos sentiam a atmosfera pesada e todos viviam como se fossem estranhos debaixo do mesmo teto. Mágoas antigas e discussões não resolvidas construíam muros invisíveis entre eles. Essa poderia ser a descrição de muitas famílias e talvez também seja a realidade da sua. Mas naquela noite específica, algo diferente aconteceu. Cansado de lutar com as próprias forças, um dos membros daquela casa decidiu se recolher e fazer uma oração simples. Ele não tinha um discurso elaborado. Não possuía fórmulas prontas. Apenas levantou a voz e disse: Senhor, eu não sei o que fazer, mas entrego a minha família em tuas mãos. Essa oração curta e sincera se tornou a chave que abriu uma porta espiritual. Na manhã seguinte, pequenos sinais começaram a surgir. O silêncio foi quebrado por um cumprimento inesperado, um olhar menos duro, um gesto de gentileza que parecia insignificante, mas que tinha peso espiritual. Aos poucos, a barreira intransponível começou a se desfazer. O orgulho que sustentava discussões intermináveis perdeu espaço diante da presença de Deus, que começava a agir. Não foi uma transformação instantânea nem mágica, mas a semente da restauração havia sido plantada.
e como toda semente, precisava ser regada com perseverança e fé. A Bíblia oferece inúmeros testemunhos semelhantes. Pense em José, filho de Jacó, traído e vendido por seus próprios irmãos. Sua família foi marcada por inveja, rejeição e separação. Humanamente parecia impossível reconciliar aqueles laços, mas quando Deus interveio, a traição deu lugar ao perdão e a separação se transformou em reencontro. No Egito, José chorou e abraçou os irmãos que um dia o feriram. Esse abraço não foi apenas um gesto humano, foi a prova viva de que a intervenção divina pode transformar traição em reconciliação. Outros relatos bíblicos reforçam esse princípio. O filho pródigo, por exemplo, abandonou o lar, gastou tudo o que tinha e voltou arruinado. Pela lógica, o pai teria todo o direito de rejeitá-lo. Mas em vez disso, correu ao seu encontro, abraçou-o e restaurou sua dignidade. Essa é a imagem perfeita do coração de Deus para com as famílias. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está pronto para restaurar. E se essa é a postura do Pai Celestial, também deve ser a nossa inspiração quando olhamos para dentro de casa. Talvez você esteja vivendo algo semelhante. Talvez já tenha repetido inúmeras vezes que não há mais solução, que a distância cresceu demais, que os erros foram graves demais. Mas se existe vida, existe esperança. O mesmo Deus que reverteu histórias no passado continua o mesmo hoje. Sua fidelidade não muda, seu poder não se esgota. A intervenção divina não depende da grandeza da fé, mas da disposição de abrir espaço para que Ele haja. Basta um clamor sincero para que os céus se movam em favor da sua casa. O que diferencia uma família que permanece no caos de uma que experimenta a restauração é a decisão de convidar Deus para dentro da história. Não se trata de perfeição ou de religiosidade, mas de rendição. Quando alguém decide orar, ainda que sozinho, uma porta espiritual se abre. Deus responde à fé genuína. É como a luz que atravessa uma fresta e ilumina todo o ambiente. Uma pequena abertura já é suficiente para que a presença divina transforme a atmosfera. É por isso que testemunhos como esse têm tanto valor. Eles não servem apenas para inspirar, mas para provar que a transformação é real e possível. Quando ouvimos que Deus restaurou lares de outros, entendemos que Ele também pode restaurar o nosso. Sua família pode se tornar o próximo exemplo de restauração. E talvez no futuro, você conte a outros como a graça de Deus entrou na sua casa e fez o que parecia impossível. O convite está diante de você hoje. Permanecer tentando sozinho ou entregar-se à intervenção divina que transforma tudo. A promessa bíblica. A promessa bíblica não é apenas um texto escrito em páginas antigas, mas uma realidade viva que continua ecoando em cada geração. Quando pensamos na restauração das famílias, não podemos ignorar que as Escrituras trazem palavras que são verdadeiras âncoras para o coração. Josué declarou diante de todo o povo: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Essa não foi apenas uma escolha pessoal, foi uma afirmação profética que atravessou séculos e ainda hoje inspira lares inteiros a se consagrarem a Deus. Quando uma família decide declarar essa mesma verdade, ela está se posicionando espiritualmente diante das circunstâncias. As promessas de Deus são como sementes plantadas em terra fértil. Elas podem parecer pequenas no início, mas carregam dentro de si todo o potencial da transformação. Uma família que escolhe se apegar à palavra encontra esperança, quando tudo ao redor parece perdido. Salmo 133 nos lembra que é na união que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Isso significa que quando a família se reúne em torno da fé, algo sobrenatural acontece. Não é apenas convivência harmoniosa, é presença divina trazendo renovação. Mas talvez você olhe para a sua realidade e pense que essas promessas são distantes, que não se aplicam ao seu caso. Talvez você diga que os problemas em sua casa são grandes demais, que já houve traições, separações, mágoas profundas. Mas a força da promessa não depende da facilidade da situação, depende da fidelidade de quem a fez. Deus não volta atrás em sua palavra. Ele não lança promessas ao vento. Ele cumpre cada uma delas no tempo certo. Quando Ele declara que pode restaurar, é porque tem o poder de fazê-lo. Ao longo da Bíblia vemos exemplos claros. Hannah, que chorava pela ausência de um filho, recebeu a promessa e gerou Samuel, que se tornou profeta. Abraão ouviu que seria pai de multidões
quando ainda não tinha filhos e quando a esperança natural já havia morrido. Mesmo assim, a promessa se cumpriu. Esses relatos nos mostram que a palavra de Deus é maior do que as circunstâncias. Se Ele prometeu que pode restaurar famílias, é porque está disposto a fazer isso na sua também. Essa promessa precisa ser recebida não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Precisa ser lembrada todos os dias, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-la. É como acender uma vela em um quarto escuro. A luz pode parecer pequena, mas é suficiente para vencer a escuridão. A promessa é essa chama que sustenta a esperança. Mesmo quando as lágrimas escorrem, mesmo quando os conflitos parecem intermináveis, lembrar que existe uma palavra liberada por Deus é o que mantém a fé acesa. Por isso, a promessa não é uma lembrança distante, mas um presente ativo. Quando você proclama a palavra dentro de casa, quando declara sobre sua família que ela pertence ao Senhor, está liberando no mundo espiritual uma verdade que pode transformar o natural. As promessas de Deus são armas espirituais contra o desânimo, contra o medo, contra as divisões. Elas não podem ser esquecidas, precisam ser repetidas, cantadas, oradas e vividas. Uma família que escolhe viver a promessa se torna testemunho vivo da fidelidade divina. Então guarde esta chave. As promessas de Deus são para hoje. Elas não se desgastam, não expiram, não perdem força. Se Ele prometeu restauração, você pode acreditar. Se Ele declarou cura, você pode esperar. Sua casa não está à deriva. Ela está debaixo de uma palavra que não falha. Segure firme, porque a promessa é a certeza de que Deus já está agindo, mesmo quando você ainda não vê sinais. A palavra é viva e, quando entra no coração, gera frutos que permanecem. O poder da oração em unidade. O poder da oração em unidade é uma das maiores revelações espirituais sobre a vida em família. Quando duas ou mais pessoas se reúnem para buscar a Deus, algo extraordinário acontece. Jesus afirmou: "Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus." Essa promessa não foi dada ao acaso. Ela revela que existe uma força multiplicadora quando os corações se alinham em oração. Dentro da família, essa prática não apenas fortalece laços humanos, mas cria uma atmosfera em que a presença de Deus se torna real. Imagine uma casa onde os membros decidem reservar alguns minutos do dia para se unirem em oração. Pode ser na sala, na cozinha, antes de dormir ou ao redor da mesa. Esse simples hábito muda a atmosfera espiritual. As discussões dão lugar à paz, as preocupações são entregues a Deus e o amor ganha espaço para florescer. O inimigo tenta dividir porque sabe que quando há concordância, o céu responde. E quando o céu responde, nenhuma barreira permanece de pé. A oração em unidade não precisa ser longa ou eloquente. Basta sinceridade. Uma criança que agradece pelo alimento. Um pai que pede proteção para o lar. Uma mãe que clama pela vida dos filhos. Essas palavras, quando ditas em conjunto, carregam um peso especial. É como se cada voz fosse uma chama que, somada às outras, cria uma fogueira de fé capaz de iluminar toda a casa. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos poderosos. A igreja primitiva perseverava unida em oração, e o resultado era mover sobrenatural, milagres e crescimento. Pedro foi liberto da prisão, porque muitos oravam em concordância. Se a oração coletiva de irmãos em Cristo teve esse poder, quanto mais a oração feita dentro de uma família que decide se unir. Cada voz adiciona força, cada clamor se torna parte de um coro que alcança os céus. Mas é importante lembrar, unidade não significa ausência de diferenças. Significa decidir buscar o mesmo propósito apesar delas. Dentro de casa, nem todos pensam igual, mas todos podem se unir em fé. Essa escolha derruba barreiras, porque a concordância não nasce da uniformidade, nasce da disposição de colocar Deus no centro. Quando isso acontece, os lares se tornam fortalezas espirituais e os ataques do inimigo perdem a força. Por isso, se sua casa deseja experimentar restauração, comece cultivando a oração em unidade. Pode parecer simples demais, mas é nesse gesto que o poder de Deus se manifesta. Uma família que ora junta não é perfeita, mas é forte. Não é isenta de desafios, mas é sustentada. Não é imune às lutas, mas é guardada. Essa é a arma espiritual que transforma lares comuns em lugares de milagres.
Primeira oração. Neste ponto da nossa jornada, é hora de darmos o primeiro passo prático de oração. Já falamos sobre abrir o coração para Deus, sobre reconhecer os desafios e sobre segurar firme as promessas bíblicas. Agora precisamos colocar tudo isso em prática. A oração é o lugar onde a teoria se encontra com a realidade, onde a fé se transforma em ação e onde o impossível encontra espaço para acontecer. Este é o momento de entregar feridas emocionais, de clamar pela cura que só o Espírito Santo pode realizar. Feche os olhos por alguns instantes e imagine as dores que existem dentro da sua família. Lembre-se das palavras que foram ditas e feriram, das ausências que machucaram, dos gestos que deixaram marcas. Essas feridas não são invisíveis para Deus. Ele conhece cada detalhe, cada lágrima escondida, cada silêncio carregado de peso. Ao apresentar essas dores diante dele, você abre espaço para que a cura aconteça. A primeira oração não precisa ser longa, mas precisa ser sincera. Você pode dizer: Senhor, eu entrego as feridas da minha família em tuas mãos. Eu não consigo curar com minhas forças, mas sei que o teu Espírito pode restaurar o que está quebrado. Derrama o teu bálsamo sobre cada coração e traz de volta a paz. Quando você declara isso, não está apenas falando, está liberando vida no mundo espiritual. Esse é apenas o início de um processo. Assim como uma ferida física precisa de tempo para cicatrizar, as feridas emocionais também seguem um processo. A diferença é que quando Deus está envolvido, esse processo é acelerado e sustentado pela graça. Cada oração é como uma gota de remédio aplicada no lugar certo. Com o tempo, a dor diminui, a confiança retorna, o amor floresce. Por isso, não desanime se não perceber mudanças imediatas. Continue orando, continue entregando, continue acreditando que a cada clamor, algo está sendo movido no invisível. A oração é uma semente que germina no silêncio, mas que no tempo certo dará fruto abundante. Hoje estamos apenas lançando essa semente. Segure firme, porque mais adiante faremos uma oração completa de restauração para a sua família. Esse será o momento central, em que tudo aquilo que estamos construindo será derramado diante de Deus em intercessão profunda. Mas por enquanto, guarde esta certeza. A cada passo de fé, você está mais perto de viver a transformação que deseja para a sua casa. Curiosidade espiritual. Existe uma curiosidade espiritual que poucos percebem. O inimigo não ataca ao acaso. Ele sabe onde estão os pontos de maior valor e, por isso, concentra seus esforços justamente no coração da família. Quando a base da casa é abalada, todos os membros sofrem e os efeitos se espalham como ondas. Não é por acaso que tantos lares enfrentam divisões, incompreensões e rupturas. O inimigo sabe que se conseguir destruir a unidade familiar, enfraquece também a fé, a esperança e a visão de futuro de cada pessoa. Essa revelação nos leva a enxergar que as lutas dentro de casa não são apenas conflitos humanos, mas batalhas espirituais. A Bíblia nos lembra em Efésios que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Quando entendemos isso, percebemos que não basta discutir menos ou tentar ser mais paciente, é preciso levantar armas espirituais para vencer. Oração, jejum, leitura da palavra e concordância em fé são escudos contra esses ataques. Muitas vezes, os problemas parecem começar pequenos. Um desentendimento, uma palavra mal interpretada, uma ofensa não perdoada. Esses detalhes, se não tratados, viram muralhas. O inimigo sabe usar pequenas brechas para causar grandes estragos. Mas quando a família vigia e busca a presença de Deus, essas brechas são fechadas e o inimigo perde o espaço que queria ocupar. Olhe para a história bíblica de Neemias. Quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, não cruzou os braços. Ele orou, buscou direção e depois se levantou para reconstruir. Da mesma forma, muitas famílias precisam se levantar para reconstruir muros espirituais que protegem o lar. É necessário vigiar, porque onde há vigilância e oração, o inimigo não encontra espaço. Entender essa curiosidade espiritual é um convite à ação. Não se trata de viver com medo, mas de viver em consciência. Saber que existe uma batalha é o primeiro passo para vencê-la. A boa notícia é que não estamos sozinhos. O Senhor nos dá autoridade para resistir ao inimigo.
e Ele mesmo promete estar conosco todos os dias. Por isso, quando você ora pela sua família, não está apenas falando ao vento, está erguendo uma muralha de proteção ao redor daqueles que você ama. E lembre-se, cada oração é como uma pedra colocada nessa muralha. Cada declaração de fé fortalece os alicerces. Cada gesto de perdão fecha uma brecha que o inimigo tentava usar. Assim, pouco a pouco, a casa se torna fortaleza, lugar onde a paz reina e onde a presença de Deus habita. Essa é a grande curiosidade espiritual que precisamos reconhecer. O inimigo ataca a família porque sabe que ela é a base, mas é justamente na família que Deus revela seu maior poder de restauração. Passos práticos de fé. Falar sobre passos práticos de fé é essencial, porque muitas vezes entendemos as promessas, reconhecemos a batalha espiritual, mas não sabemos como agir no dia a dia. A restauração de uma família não acontece apenas em momentos extraordinários. Ela é construída em atitudes constantes que revelam fé viva. É nesse ponto que a teoria se torna prática e a fé deixa de ser apenas discurso para se tornar estilo de vida. O primeiro passo é o perdão. Nada destrói mais um lar do que feridas acumuladas. Guardar rancor é como carregar veneno, esperando que o outro seja atingido. O perdão não significa ignorar o erro, mas decidir não permitir que a ofensa continue dominando o coração. Quando você perdoa, liberta a si mesmo e abre espaço para que Deus cure a relação. O segundo passo é o diálogo sincero. Quantas famílias sofrem porque não conseguem se ouvir? Palavras nunca ditas criam distâncias. Mal-entendidos se tornam barreiras. A fé se manifesta também quando escolhemos falar com amor e ouvir com paciência. O diálogo é terreno fértil, onde a compreensão cresce e o respeito floresce. O terceiro passo é a perseverança na oração. Muitas famílias desistem cedo demais. Oram uma vez, não veem mudança imediata e concluem que nada aconteceu. Mas a Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar. Cada oração é um tijolo colocado na construção da restauração. Mesmo que não se veja no momento, cada clamor está construindo algo no invisível. Além disso, existem gestos práticos que demonstram fé. Escolher abençoar em vez de amaldiçoar, agradecer pelas pequenas coisas, valorizar momentos simples. Uma mesa compartilhada em gratidão tem mais poder espiritual do que muitos imaginam. É no cotidiano que a fé é testada, e é no cotidiano que ela precisa brilhar. Esses passos não exigem perfeição, mas decisão. Você não precisa esperar até sentir vontade de perdoar para perdoar. Basta escolher. Você não precisa ter todas as palavras certas para começar o diálogo. Basta dar o primeiro passo. Você não precisa sentir-se forte para orar. Basta abrir a boca e falar com Deus. A fé não depende de circunstâncias ideais. Ela floresce justamente quando tudo parece contrário. Portanto, se você deseja ver sua família restaurada, comece hoje. Liberte o perdão, abra o diálogo. Persevere em oração. Faça disso um estilo de vida. Esses passos práticos, quando vividos com sinceridade, se tornam canais pelos quais Deus derrama sua graça. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível se torna realidade dentro do seu lar. Segunda oração. Agora é o momento de dar mais um passo em oração, desta vez pedindo libertação espiritual dentro do lar. Muitas famílias carregam pesos invisíveis que não são apenas consequências de escolhas humanas, mas ataques espirituais que visam enfraquecer a fé, roubar a paz e apagar a esperança. Essas cadeias podem se manifestar de várias formas: discussões constantes, ambiente pesado, falta de harmonia, sentimentos de opressão. Mas há poder no nome de Jesus para quebrar todas essas correntes. Quando oramos por libertação, declaramos que nossa casa não pertence às trevas, mas à luz. Estamos reconhecendo que existe uma batalha espiritual, mas também proclamando que a vitória já foi conquistada na cruz. A oração de libertação não é feita com medo, mas com autoridade. Não é um pedido tímido, mas uma proclamação ousada. Em nome de Jesus, toda a força contrária que tenta dividir, enfraquecer e destruir este lar perde agora o poder. Essa oração deve ser feita com fé e perseverança. Nem sempre os resultados são imediatos, mas a cada clamor, as cadeias vão sendo enfraquecidas. É como derrubar um muro golpe após golpe. No início parece que nada acontece,
Mas de repente uma fissura surge e com o tempo toda a estrutura cai. Assim acontece no mundo espiritual. A oração perseverante traz libertação progressiva até que a vitória se torne visível. Oração também é renúncia. Ao pedir libertação, precisamos estar dispostos a abrir mão de práticas que alimentam o mal. Isso inclui palavras negativas, hábitos destrutivos e comportamentos que afastam a presença de Deus. Não adianta clamar por libertação e, ao mesmo tempo, sustentar atitudes que mantêm a porta aberta para o inimigo. A oração deve vir acompanhada de uma decisão. Senhor, eu escolho fechar as brechas e viver em santidade. Por isso, neste momento, faça esta oração em voz alta, onde quer que esteja. Senhor Jesus, eu consagro a Ti a minha casa. Eu peço que todo o peso invisível, toda a opressão e toda a cadeia espiritual sejam quebrados agora pelo poder do Teu nome. Que a Tua luz encha cada canto, que a Tua paz reine em cada coração e que a Tua presença seja o alicerce deste lar. Ao declarar isso, você está convidando a presença de Deus a ocupar o espaço que antes era tomado pelo medo e pela discórdia. Essa oração breve é um ensaio para a grande intercessão que ainda virá. Guarde no coração esta certeza. Cada vez que você ora com fé, está edificando muros de proteção ao redor da sua família. E quando o Senhor é o guardião da casa, nada pode prevalecer contra ela. Intervenção divina. O segredo. Chegamos a um ponto decisivo. Entender o segredo da intervenção divina. Muitos acreditam que ela acontece apenas em momentos extraordinários, quando um milagre súbito invade a realidade. Mas a verdade é que a intervenção de Deus é fruto de um processo contínuo de busca. Não se trata apenas de esperar que algo aconteça, mas de cultivar diariamente a presença do Senhor. É nesse lugar de constância que o sobrenatural se manifesta no natural. Buscar a intervenção divina significa colocar Deus no centro da rotina. Reabrir espaço para Ele nas decisões, nas conversas, nos conflitos e até nas pequenas escolhas. Muitas vezes pensamos que Deus se preocupa apenas com os grandes acontecimentos, mas Ele também deseja estar presente nas situações mais simples. No modo como tratamos uns aos outros, na maneira como perdoamos, no tom de voz que usamos ao falar. É no cotidiano que o Espírito Santo encontra lugar para agir, trazendo ordem onde havia confusão e paz, onde reinava o medo. O segredo está em compreender que a intervenção não acontece à parte da nossa vida, mas dentro dela. Quando nos aproximamos de Deus pela oração e pela palavra, criamos um ambiente favorável para que Ele se revele. É como preparar a casa para receber uma visita especial. Limpamos, organizamos, arrumamos o espaço. Da mesma forma, quando preparamos nosso coração, damos liberdade para que ele se mova. Pense nos relatos bíblicos. Quando Daniel decidiu orar 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça, abriu caminho para uma intervenção que o livrou da cova dos leões. Quando Paulo e Silas cantaram na prisão, cadeias foram quebradas e portas se abriram. A intervenção não começou no milagre visível, mas na fidelidade invisível. É essa fidelidade no secreto que se torna o segredo da intervenção. Muitos esperam que Deus haja enquanto permanecem distantes dele. Mas a intervenção não é apenas resposta a um pedido, é relacionamento. Deus não é chamado apenas em emergências. Ele é Pai que deseja caminhar conosco todos os dias. O segredo é viver em aliança. É acordar e dizer, Senhor, guia meus passos hoje. É enfrentar as dificuldades e declarar, mesmo aqui, eu confio em Ti. Esse estilo de vida abre portas para o sobrenatural. Por isso, se você deseja experimentar a intervenção divina em sua família, não espere apenas por momentos grandiosos. Comece agora no simples. Antes das refeições, leia um versículo em conjunto. Abençoe seus filhos com palavras de vida. Esses gestos, quando repetidos diariamente, criam um ambiente em que o Espírito Santo se move livremente. O segredo não está em fórmulas, mas em relacionamento constante. Então, guarde isso no coração. A intervenção divina não é distante nem impossível. Ela está disponível hoje, aqui e agora, para todos que escolhem buscar a presença de Deus com sinceridade. E quanto mais você se aproxima dele, mais verá o extraordinário acontecer em meio ao ordinário. Declarações proféticas.
Chegou o momento de levantar a voz e declarar verdades espirituais sobre sua casa. As declarações proféticas não são apenas palavras soltas, mas proclamações carregadas de fé que estabelecem no mundo espiritual aquilo que desejamos ver no natural. A Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua, e quem a usa com sabedoria colhe frutos de vitória. Por isso, neste capítulo, você será conduzido a falar sobre sua família de forma diferente, não mais com desânimo, mas com esperança e confiança no poder de Deus. Quando você diz "minha família é do Senhor", está erguendo um estandarte de proteção espiritual sobre sua casa. Quando proclama "minha casa terá paz", está abrindo as portas para que a paz do Espírito Santo ocupe cada ambiente. Quando declara "minha família será restaurada", está alinhando suas palavras com o que o próprio Deus deseja realizar. Essas frases não são fórmulas mágicas, são atos de fé que movimentam o invisível. As declarações proféticas têm poder porque não se apoiam em circunstâncias, mas na palavra eterna. Mesmo que a realidade ao redor mostre conflito, a declaração afirma paz. Mesmo que o presente traga distância, a declaração chama união. Mesmo que existam feridas abertas, a declaração anuncia cura. É esse contraste que libera o poder da fé, porque a fé chama à existência o que ainda não se vê. Pense em Abraão. Ele foi chamado de pai de muitas nações, quando ainda não tinha filhos. Cada vez que alguém o chamava por esse nome, era uma declaração profética sendo reafirmada. E no tempo de Deus a promessa se cumpriu. Assim também acontece quando você decide profetizar sobre sua família. A cada palavra de fé, você se aproxima do cumprimento da promessa. Por isso quero conduzir você agora em algumas declarações. Repita em voz alta: "Minha família é abençoada pelo Senhor. Minha casa será um lugar de paz. O amor de Cristo reinará sobre nós. Nenhuma arma forjada contra a minha família prosperará. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. Nós viveremos em união e testemunharemos a fidelidade de Deus." Essas declarações, quando repetidas com fé, não apenas encorajam o coração, mas também moldam a atmosfera espiritual. É como plantar sementes que, no tempo certo, produzirão colheita abundante. Quanto mais você declarar, mais estará alinhando sua vida com a vontade do Pai. Nunca subestime o poder da sua voz. Palavras de maldição podem ferir, mas palavras de bênção podem curar e transformar. Hoje é o dia de substituir palavras de desânimo por declarações de esperança. Hoje é o dia de escolher ser profeta dentro da sua própria casa. Grande oração final. Agora chegamos ao ponto mais esperado. A grande oração final pela cura e restauração da família. Este é o momento central de tudo o que foi construído até aqui. Cada reflexão, cada palavra, cada passo de fé nos trouxe até este clímax, onde entregamos diante de Deus todas as dores, conflitos e esperanças. Esta não será uma oração comum, mas uma intercessão profunda, que toca cada área do lar, alcançando casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, feridas emocionais, enfermidades físicas e cadeias espirituais que precisam ser quebradas. Antes de orarmos, quero que você prepare o coração. Respire fundo e imagine a presença de Deus preenchendo a sua casa. Visualize cada cômodo sendo iluminado pela luz do Senhor, cada palavra negativa sendo apagada e cada lágrima sendo recolhida. Lembre-se de que Ele conhece a história completa. Sabe das brigas, das mágoas, das noites em silêncio, mas também sabe da sua fé em buscar transformação. Agora ore comigo. Senhor, eu te apresento a minha família. Peço que cures cada coração ferido, restaure cada relacionamento quebrado e renoves a esperança em nossa casa. Que o teu amor cubra multidão de pecados, que o teu perdão seja a ponte para a reconciliação e que a tua paz seja o alicerce do nosso lar. Em nome de Jesus, eu clamo por libertação de toda opressão, de toda divisão e de todo peso espiritual que ainda insiste em permanecer. Declaro que a minha casa pertence a ti e viverá para a tua glória. Peço que o teu Espírito Santo guie cada decisão, fortaleça cada vínculo e traga de volta a alegria que o inimigo tentou roubar. Senhor, cobre-nos com a tua graça, guarda-nos em teu amor e faz da nossa família um testemunho vivo do teu poder. Essa oração é um ato de entrega. É reconhecer que o que está além da nossa força
não está além do poder de Deus. Cada palavra pronunciada é uma semente que, plantada com fé, dará frutos de restauração. Você pode não ver tudo mudar agora, mas creia, algo já começou a se mover no mundo espiritual. Se possível, faça essa oração junto com sua família. Segurem as mãos uns dos outros, unam as vozes em clamor. Essa união traz ainda mais força, porque quando a família se ajoelha unida, o céu se inclina para ouvir. O milagre pode começar em um instante, mas seus efeitos se estenderão por toda a vida. E guarde no coração, a oração final não é o fim da caminhada, mas o início de um novo tempo. A cada dia, continue reafirmando sua fé, continue convidando a presença de Deus para dentro do seu lar. O que começou aqui pode se tornar um legado de restauração que abençoará gerações. Palavra de encerramento bíblica. Depois de termos orado profundamente pela família, é hora de selar essa intercessão com uma palavra bíblica de encerramento. A Escritura tem poder para afirmar tudo o que foi declarado em oração e para fortalecer a fé daqueles que ouviram. Quando falamos da palavra, não falamos de meras frases, mas de verdades eternas que sustentam corações e transformam histórias. Um dos textos mais impactantes sobre famílias está no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Essa é a imagem de um lar restaurado, um lar que vive debaixo da bênção de Deus. Quando recitamos esse versículo, estamos profetizando sobre a nossa casa que a alegria, a prosperidade e a paz são frutos da presença do Senhor. Não importa se hoje ainda existem conflitos, a promessa está liberada e a fé nos leva a antecipar o cumprimento dela. Outro texto poderoso é Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio às circunstâncias. Essa paz que protege, guia e sustenta cada membro da família. Quando encerramos com a palavra, declaramos que a última voz sobre o nosso lar não é a da discórdia, nem a das feridas, mas a voz do próprio Deus. Sua voz é definitiva, sua promessa é fiel, sua graça é suficiente. Por isso, receba essa palavra final como selo espiritual. Ela é a garantia de que Deus está cuidando do seu lar e de que nada poderá apagar o que foi plantado em fé. Guarde esses versículos no coração, repita-os em voz alta, ensine-os aos seus filhos. Faça deles um estandarte de esperança e de certeza. Assim, sua família não apenas será restaurada, mas se tornará referência de vitória para outros. Porque quando a palavra de Deus se estabelece em um lar, ela transforma cada ambiente em lugar de testemunho vivo de sua fidelidade. Convite à interatividade. Chegamos ao momento em que você é convidado a participar ativamente desta corrente de fé. O vídeo não termina quando a oração acaba, ele continua através da sua resposta. A interatividade é a ponte que transforma esta mensagem em movimento vivo de oração. Quando você escreve nos comentários o nome de familiares pelos quais deseja interceder, está dando um passo público de fé. É como se colocasse esses nomes no altar diante de milhares de testemunhas espirituais, unindo sua voz às de tantos outros que também clamam por restauração. Esse ato simples tem grande poder. Em Apocalipse, lemos que as orações dos santos sobem diante de Deus como incenso. Cada nome escrito, cada pedido registrado, se torna parte dessa nuvem agradável ao Senhor. Não subestime a força de um comentário. Ele é mais do que texto em uma tela, é semente plantada em solo fértil, que pode produzir frutos de transformação. Além disso, compartilhar sua experiência nos comentários encoraja outras pessoas. Talvez alguém esteja passando pelo mesmo desafio, e ao ler sua mensagem, encontre forças para acreditar novamente. Testemunhos inspiram fé e provam que Deus continua agindo em cada detalhe. Quero pedir também que você compartilhe este vídeo. Há famílias que talvez nunca ouviriam esta mensagem se não fosse pela sua decisão de enviá-la. Pense em alguém que você sabe que precisa de restauração. Ao compartilhar, você se torna instrumento de Deus para levar esperança. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora.
Cada inscrição fortalece essa corrente de fé, permitindo que mais conteúdos cheguem até você e a milhares de pessoas que buscam a presença de Deus. Curta este vídeo, comente e compartilhe, para que juntos possamos formar uma rede de intercessão. A interatividade é mais do que engajamento digital, é expressão de comunhão. É a prova de que não caminhamos sozinhos, mas como corpo de Cristo, unidos em um só propósito. Por isso, não apenas assista, participe. Escreva, compartilhe, inscreva-se. Faça parte ativamente desta obra, que está apenas começando dentro de você, mas que alcançará muitos ao seu redor. Conclusão. Estamos chegando ao fim desta mensagem, mas o que Deus começou em sua vida e em sua família está apenas começando. A conclusão deste vídeo não é um ponto final, mas uma vírgula que anuncia um novo tempo. Quero que você receba em seu coração esta certeza. A obra de restauração já está em andamento. Mesmo que seus olhos ainda não consigam ver todos os resultados, a conclusão serve para reforçar o que aprendemos e vivemos juntos. Falamos sobre abrir o coração, confiar nas promessas, orar em unidade e perdoar, declarar profeticamente e entregar a família nas mãos de Deus. Cada passo foi uma peça de um quebra-cabeça que agora forma a imagem de um lar restaurado pela graça divina. Por isso, eu declaro sobre você: Deus já começou a obra na sua casa. A cura, a paz e a restauração estão fluindo como rios que alcançam cada canto do seu lar. Você não está sozinho. O Senhor, que é fiel, prometeu estar presente em todos os dias da sua vida. Confie que Ele sustentará cada decisão, cada passo, cada desafio. Mas não deixe que esta mensagem termine aqui. Torne-se parte ativa desta missão. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com outras pessoas. Sua ação pode ser a resposta de oração para uma família que hoje clama por socorro. Você pode ser o canal que Deus usará para levar esperança. Deixe também seu comentário com o nome de familiares que precisam de oração. Ao escrever, você estará registrando um ato de fé e entrando em uma corrente de intercessão que tem alcançado lares em todo lugar. E lembre-se, a conclusão não é apenas despedida, é envio. Você sai deste momento fortalecido, cheio de esperança e com a missão de ser portador de luz dentro e fora de casa. Que sua família seja sinal vivo da fidelidade de Deus e que, a partir de hoje, cada passo seja marcado pela presença do Senhor. Assim, encerramos esta mensagem com um convite e uma promessa. Permaneça firme, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Sua família viverá a restauração sonhada e você testemunhará a glória de Deus em cada detalhe.